Se você já não foi obrigado, certamente conhece alguém que teve uma maneira, né, que teve que cortar um alimento ou outro do cardápio, por não estar fazendo bem à sua saúde, né? Isso pode ser alergia ou intolerância alimentar. Apesar de alguns de seus sintomas se confundirem, que a gente sabe disso, esses são problemas com origens diferentes e cada um pede cuidados específicos. É o que explica pra gente agora, que está no nosso programa, a doutora Andréia Guarnieri, nutróloga. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Obrigada, por estar aqui, viu? Eu que agradeço. É engraçado, a gente fala, as pessoas realmente confundem intolerância alimentar, né, com alergia alimentar. Realmente tem diferença, não é a mesma coisa. E como que a gente pode começar essa pauta falando qual é a diferença e por que as pessoas se confundem tanto com os dois? Perfeito, Marise. É assim mesmo, né? É muito comum essa confusão, porque os sintomas muitas vezes são muito similares. Tá. Mas para começar, alergia. Nosso sistema imunológico, ele é a nossa defesa, né? Nosso sistema imunológico, ele trabalha para nos defender de substâncias nocivas, ou germes, vírus, bactérias, toxinas, né? E o que acontece? Quando tem uma substância presente em algum alimento, geralmente ela não causa essa alteração, ela não é reconhecida como nociva. Tá, entendi. Mas, em algumas pessoas, ela passa a ser vista assim e desencadeia uma reação imunológica alterada, exacerbada, e daí vem os sintomas. Geralmente, a alergia, o que mais provoca as alergias são as proteínas dos alimentos. Tá, entendi. Já a intolerância é uma inabilidade ou uma dificuldade para digerir uma substância presente no alimento. Tá, a alergia tem uma reação que é perceptível. É uma reação imunológica. Desencadeada pelo alimento. E a intolerância? É uma dificuldade em digerir alguma substância daquele alimento. É bem similar, a gente pode ver que é realmente porque a pessoa se sente indisposta de qualquer forma, tanto tendo uma indigestão, quanto tendo, né, essa reação alérgica. A gente separou alguns alimentos aqui, que é de praxe, você que já passou por algum processo alérgico ou intolerância. Só que o que a gente estava comentando até, muita gente percebe... Todo mundo vira médico em casa, né? Ah, não, eu vou observar, vou ver o que me faz mal. E aí o que acontece? A pessoa, de repente, o camarão não tá me fazendo bem, então eu vou cortar, vou tirar do meu cardápio. Você, como especialista, recomenda que a pessoa tire completamente ou não? A gente precisa ir com cautela. Tem que ter cautela. Por quê? Porque quem tem realmente alergia precisa excluir. Quem não tem, não necessariamente. Essa é outra diferença entre a alergia e a intolerância. A alergia, geralmente, qualquer quantidade. Às vezes, só de tocar o alimento ou inalar... Já vem a reação. Já vem a reação imunológica, já vem a reação alérgica. A intolerância, não. Ela depende da quantidade. Muitas vezes, por exemplo, no caso da intolerância ao leite, né? A intolerância à lactose, que é o mais comum, né? 70% da população brasileira tem algum grau de intolerância à lactose. É muita gente. E faz parte do processo de envelhecimento. Em relação à intolerância, muitas vezes pequenas quantidades não causam sintomas e nem sinais. Olha, por isso que é interessante a gente passar no especialista para ver o quanto você é intolerante, para não excluir completamente do seu cardápio, tanto porque aquele alimento tem as vitaminas, não é? Os nutrientes, as proteínas, que muitas vezes vão fazer muito falta para a pessoa. Tanto as intolerâncias, nas suspeitas, né, das intolerâncias e as alergias, realmente é necessário uma avaliação médica, porque tem que se chegar num diagnóstico, e o diagnóstico é difícil, né? No caso das alergias, há testes, mas esses testes muitas vezes eles não levam ao diagnóstico. Sério? Sério. Eu achei que sim. Não necessariamente. Muitas vezes um teste, por exemplo, um teste cutâneo ou um teste específico que analisa uma hemoglobulina da alergia alimentar. Ele mostra uma sensibilização, ele mostra que a pessoa está sensibilizada àquela substância, mas isso não
não necessariamente diz que ela é alérgica. Ah, entendi. Então, realmente é um processo de observação da própria pessoa. Isso, tanto que na análise médica, quando existe uma suspeita, um dos testes mais recomendados é o de exclusão. Se exclui o alimento por volta de 2 a 6 semanas e se acompanha o paciente e observa se houve melhora dos sintomas e sinais. Havendo melhora dos sintomas e sinais, se faz outro teste, que é ofertar o alimento suspeito para ver se volta a desencadear os sinais e sintomas. Mas é um processo de paciência que todo mundo precisa ter. Vou deixar uma perguntinha no ar, você me responda, por favor, daqui a pouquinho, que de um tempo para cá eu vejo que as pessoas estão cada vez mais ou intolerantes a algum alimento ou passando por alguma reação alérgica. Eu queria entender o que está acontecendo, porque você estudou para isso, então eu tenho certeza que você vai me responder muito bem se tem alguma coisa a ver com os nossos alimentos industrializados. Enfim, daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente conversar mais sobre isso. Falando de intolerância alimentar e alergias também, eu deixei uma perguntinha no ar, que de um tempo para cá você vê, as pessoas estão realmente mais intolerantes, principalmente à lactose, a gente fala em glúten. O que está acontecendo com a humanidade? Por que as pessoas estão desenvolvendo essa predisposição a ter intolerância? É uma pergunta super atual. São vários fatores. Primeiro deles, alimentação industrializada. Né? Muitas vezes a gente coloca a culpa nos alimentos, a proteína, né? No caso da doença celíaca, por exemplo, a proteína, o glúten, que é a proteína do trigo, da aveia, do centeio. Mas nós nos esquecemos dos produtos industrializados que tem bastante conservante, corantes, né? Que vão dar essas cores diferentes. Essas substâncias, elas podem sim predispor a uma exacerbação do nosso sistema imunológico e alergias alimentares. Então, primeiro fator, o excesso de alimentação industrializada. Segundo fator, aleitamento materno. Né? A gente percebe que as mães, elas têm, por vários fatores, né? Trabalho, rotina, o dia a dia. As mães, elas têm feito aleitamento materno cada vez menos. Sim. Ou às vezes nem o fazem por alguma razão. Essa diminuição do aleitamento materno tem contribuído a ter mais alergias alimentares, o que é muito comum na infância. As alergias são mais comuns nas crianças, menos comuns nos adultos. Já nos adultos é mais comum as intolerâncias. E outro fator, né, isso focando mais na questão das intolerâncias alimentares. Nós estamos envelhecendo. A população brasileira, ela tem envelhecido cada vez mais. E com o processo de envelhecimento, digamos que nossas enzimas também envelhecem. E nós acabamos adquirindo, com o passar do tempo, uma dificuldade na digestão de algumas substâncias dos alimentos. Faz parte do envelhecimento. Faz parte do envelhecimento. Mas você quer dizer que a gente está envelhecendo de uma forma mais rápida, é isso? Ou num sentido geral social? Estamos vivendo mais. Estamos vivendo mais. Ou seja, estamos vivendo mais tempo no período, né, com uma certa idade. Isso é verdade. A expectativa de vida aumentou. A gente até pouco tempo vivia até 60 anos e agora a gente tem pessoas vivendo até 90, 80, 90, enfim. Exatamente. Realmente. E outra coisa, as pessoas buscam mais a saúde, então tem se feito mais o diagnóstico. Sim. Não é? Em frente a um sintoma, por exemplo, a pessoa ela está com suspeita de que ela está com intolerância à lactose. A intolerância, só para o pessoal de casa voltar a lembrar, é uma dificuldade na digestão. No caso da lactose, dificuldade em digerir o açúcar do leite. Então, eu acho ótimo você dizer isso, porque muita gente fala, lactose é leite. Não, a gente está falando desse componente do açúcar que está no leite, é isso? Isso. Ótimo exemplo. Acho que para o pessoal de casa, sim. Só para ficar mais claro. Ficar super claro. Intolerância. Intolerância à lactose, que é uma das mais comuns, Sim. né? Tanto que tem um trabalho de revisão científica demonstrando que a população japonesa do Brasil tem 100% de possibilidade de se tornar intolerante. Olha! Os brancos 57%, os negros 80% e os mulatos 57%. Ou seja, com o processo de envelhecimento,
todos nós vamos, em maior ou menor medida, nos tornarmos intolerantes ao leite. Sim. Um exemplo. Então, reforçando, intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite, é um carboidrato. Na intolerância, nós temos dificuldade na digestão do açúcar. Ou porque nós não produzimos a enzima lactase, que vai digerir a lactose, ou porque a quantidade que nós produzimos ela é pouca, né? E com o envelhecimento, essa produção ela vai diminuindo. Vai diminuindo, que é comum. Que é comum. Outro fator, muitas vezes nós vamos envelhecendo, a gente vai deixando de tomar leite. Sim. E aí diminui o estímulo. Como o organismo não tem aquele estímulo, ele não precisa ficar gastando energia produzindo aquela enzima se a pessoa não está se alimentando daquele alimento, não estimula, né? Já a alergia ao leite, por exemplo, geralmente é a proteína do leite. Tá. Diferente da intolerância, que é o processo de digestão e o açúcar. Entendi. Os sintomas, eles se confundem porque muitas vezes eles são parecidos. Mas na alergia, o mais comum são sintomas mais sistêmicos. Por exemplo? Coceira, eczema, que são aquelas manchas avermelhadas. Tá. Pode ter sintomas também gastrointestinais, distensão, diarreia. Mas geralmente os sintomas eles são mais generalizados. Tá, e tem a ver também que tem muita gente que tem alergia a camarão e fecha a glote, fecha tudo, os olhos, é um desespero. Tem pessoas que nem conseguem respirar. Se você não levar no pronto-socorro imediatamente, a gente pode perder aquela pessoa. Isso. Essa reação é uma reação alérgica e é o que nós chamamos de reação anafilática. E sim, é uma reação sistêmica, né, generalizada, com dificuldade respiratória, incha a língua, pode inchar a glote, pode ter queda da pressão, levando a choque anafilático, é gravíssimo. E aí é imediatamente a reação, a pessoa basta comer um pouquinho, não precisa ser uma ou quantidade. Só de tocar. Só de tocar, olha que coisa, gente. Isso é isso muito preocupante. Mas assim, tem vários graus de alergia que eu acho legal a gente falar dos sintomas, porque tem gente que fica preocupada, eu só tô com uma coceira aqui, será que essa coceira pode, no futuro, se eu não cuidar, evoluir para algo mais grave? Isso pode acontecer ou não necessariamente? Geralmente, as alergias, elas ocorrem mais na infância. Porque nas crianças, elas estão em desenvolvimento, consequentemente, o sistema imunológico ele também está em desenvolvimento, não é? Com o passar do ano, ela vai amadurecendo, o sistema imunológico também amadurece. E muitas vezes ela tinha na infância alergia a algum alimento que na fase adulta ela não tem mais. Tá, ela já consegue processar muito bem. Isso consegue se reverter. Mas quando a alergia ela é muito grave, por exemplo, já teve uma reação anafilática ou um choque anafilático que levou à hospitalização, muitas vezes a gente não faz esse teste, aquele teste que eu comentei, claro, né? De ofertar o alimento à pessoa e ver se aparecem os sinais e sintomas, porque nós não podemos arriscar de ter uma reação tão grave, não é? Porque essa é uma situação de risco, é extremo. A gente está falando de um caso extremo. Mas em outros casos, como você falou, você coloca um pouco do alimento, aí vai tirando, vai vendo como a pessoa reage em relação àquilo. Exato, e a gente consegue identificar qual o alimento que está provocando. Ai, ótimo. Desses alimentos que a gente trouxe aqui, eu sei que tem alguns que são mais específicos, que a pessoa olha e a gente fala, não, realmente, esse alimento dá uma reação alérgica ou intolerância. Você, quando você vai atender as pessoas, o que normalmente você percebe dos alimentos que podem causar tanto intolerância quanto a alergia? Perfeito. Aqui nós tentamos separar um pouco. Lógico que a separação ela não é perfeita, mas aqui os alimentos que mais provocam alergia. Os mais comuns, camarão, frutos do mar. Alguns peixes também, geralmente porque tem uma contaminação com metais pesados. Chumbo, por exemplo, e peixes estragados. Uma particularidade do peixe que o pessoal de casa tem que ter bastante cuidado é que muitas vezes o peixe ele já está em processo de deteriorização e já está estragado e ainda não teve alteração de sabor. Mas esse processo, que ele já está estragado, ele produz toxinas que podem sim desencadear uma... Isso é gravíssimo. Isso, e a pessoa não percebe porque o sabor não se alterou ainda. Então, os mais comuns, frutos do mar, camarões,
Amendoim. Amendoim é particularmente comum nos Estados Unidos. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar do amendoim. Particularmente comum nos Estados Unidos, porque eles consomem muito. E eles consomem precocemente, mas aqui no Brasil também acontece. O ovo, né? É muito comum, às vezes, a criança ter alergia ao ovo, né? Não necessariamente que isso vai se manter até a fase adulta, mas pode acontecer. E as alergias que passam desapercebidas, né? Nos alimentos industrializados, os corantes, conservantes, estabilizantes. Pois é. E isso é muito difícil a gente conseguir diagnosticar, porque muitas vezes a gente acha que é um alimento, e não necessariamente que você desconsidera a balinha industrializada, enfim. Esquece da bolachinha, da balinha, do chiclete. Nossa, que complicado isso. O que mais? Eu vi que você trouxe aqui uns comprimidos, é isso? Isso. O que é? Esse é mais focando em relação ao tratamento, principalmente da intolerância à lactose. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tratamento. Vocês viram, né, gente? É que cada caso é um caso, a gente está falando de uma forma generalizada, que claro que você tem que ir ao médico, claro que você tem que observar o que você vem comendo, e aí, sob a orientação do médico, ver o que você pode tirar, o que você pode incluir, e ir trabalhando com muito cuidado para não te prejudicar. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar dos tratamentos, e eu vi que tem uma série de leites ali, né? Quero entender o que a gente vai falar. Vamos ver se a gente consegue falar. Daqui a pouquinho eu volto aí pra gente conversar mais. Aqui, para nossa pauta, a gente está falando de intolerância, alergias. Daqui a pouquinho a gente vai falar do tratamento. Antes da gente falar do tratamento, que eu acredito que seja os finalmente, vamos terminar aqui, porque tem outros alimentos também que podem desencadear tanto a intolerância quanto a alergia. Vamos falar um pouquinho do brócolis? Isso, importantíssimo, que o pessoal de casa vai ver, nossa, mas ela colocou maçã e brócolis, Como eu vou assim? ter que excluir isso? Não, eu coloquei isso para falar um pouco mais das intolerâncias. Algumas pessoas, elas atribuem os seus sintomas digestivos, excesso de gases, constipação, diarreia, desconforto abdominal, muitas vezes a doença celíaca. Nossa, eu como pão, não me sinto bem, será que eu tenho doença celíaca? Será que eu tenho alergia ao glúten? Vou ter que tirar o glúten? E é o que está acontecendo muito, geralmente. Mas isso é muito perigoso, porque tem que ter o diagnóstico, viu, pessoal? Não exclua assim. Passa por uma consulta médica se você tem uma suspeita de ter essa alergia. Mas em relação ao brócolis, que eu estava falando, às vezes a pessoa acha que ela tem uma intolerância, né, às farinhas, ao trigo. Ela acredita porque se sente mal, enfim. Isso, e muitas vezes o que ela tem é uma intolerância ou uma dificuldade na digestão de alguns carboidratos presentes nesses alimentos. Olha que interessante, às vezes a gente acha que é a farinha, muito pelo contrário, porque tudo que é muito natural você fala, não, imagina que uma maçã vai me dar uma intolerância. Mas pode acontecer, tem algumas pessoas que têm uma dificuldade na digestão. Tem uma sigla em inglês que chama FODMAPs, que designa esses açúcares, esses carboidratos presentes nesses exemplos que eu coloquei aqui, couve-flor, brócolis, maçã, melancia também, manga. O que são esses carboidratos? São açúcares que algumas pessoas não conseguem digerir. Esse açúcar chega intacto no intestino e ele fermenta. E aí causa os sintomas, distensão, diarreia, flatulência. Está muito relacionado à síndrome do intestino irritável, mas isso a gente fala uma outra hora, né? Essa síndrome. Mas então, para reforçar, algumas intolerâncias são em relação à dificuldade na digestão desses açúcares presentes nesses alimentos. A melancia eu já conhecia, porque eu conheço muitas pessoas que realmente se sentem um pouco complicadas ali quando comem, ingerem a melancia, falam, nossa, foi tão indigesto, não me faz bem, eu fico conversando o dia inteiro, aí tá o primeiro sinal, né, de que não vai nada bem, mas agora realmente o brócolis e aqui a maçã, eu não tinha ideia, olha como a gente realmente tem que observar e não achar que só a parte dos industrializados, que também, né, a gente não tá tirando toda a força dos industrializados, né. Tem a parte ali que você trouxe, que eu achei interessante, do tratamento. Leites, deixa eu pegar aqui. Pois é, mas tem a ver com os leites, é isso? Esses leitinhos aqui é um exemplo, porque o tratamento, por exemplo, em relação à intolerância à lactose, existe no mercado várias enzimas lactase, né? Mas a quantidade vai depender da quantidade de lactose que tem os alimentos.
Então, no mercado, isso é uma coisa importante para o pessoal de casa saber. No mercado, nós temos, né, em pó, né, que vocês podem ver aqui, em pozinho, em cápsulas, tem também cápsulas mastigáveis, tem os importados, hoje tem de tudo, né? Com sabor de baunilha, Ótimo. enfim. Mas tem uma diferença, né? Tem os pozinhos e as cápsulas com 10.000 unidades de lactase, Tá. e tem os de 9.000 e os de 4.000. Os de 4.000 geralmente é para crianças. Tá, né? entendi. Esses de 10.000, geralmente para adultos. E como que a gente usa? Né? Tem gente que abre e coloca no alimento. A Anvisa não recomenda. Por quê? Porque você abre, já se espalha o pó, já perdeu uma parte do produto, você não sabe exatamente qual a quantidade que você está colocando. Tá. E às vezes a pessoa, ela coloca, ela acredita que ela está ingerindo a quantidade suficiente e não está, e ela apresenta sintomas. Tá, você perde a dosagem exata do que foi recomendado. Exatamente. Que se perde no ar, tá? Entendi. Então, o que a Anvisa recomenda e os laboratórios? No caso do pó, né, você vai preparar 1 litro de leite. Uma pessoa adulta vai preparar 1 litro de leite. Geralmente, para 1 litro de leite, 10.000 unidades de lactase é suficiente. Já dá. Abre, coloca, mistura, deixa repousar por cerca de 15 minutos e depois já pode ferver. Ai, ótimo. Ferve, deixa esfriar e toma. Já deu tempo da enzima agir e você está ingerindo o produto sem a presença do açúcar, a lactase. Os comprimidos, tem alguns que são mastigáveis. Então, antes de você se alimentar, você já pode tomar o comprimido. Tá, então antes da alimentação você toma. Isso. Tá. Outro detalhe, se você for num casamento, numa festa, vai exagerar nos queijos, Sim, né, nos derivados do acontece. leite, que acontece, aquela massa com creme de leite, enfim. Tem que tomar o cuidado, porque a enzima, ela tem uma ação por volta de 20 a 45 minutos. Então, se você vai continuar se alimentando, além desse prazo, o ideal é que você repita a dose do comprimido ou dilua, Então, né, no alimento. Então, se você vai continuar a se alimentar, você precisa se preocupar em tomar mais uma dose. Isso. E outro detalhe, se você vai exagerar na quantidade dos derivados do leite, muitas vezes é necessário dobrar a dose. Então, esses frasquinhos é mais ou menos para a gente mostrar isso. Só para ter uma ideia também, né? O sorvete, a gente vê que tem uma grande quantidade. Muito, tem né? muito leite. Então, muitas vezes, 10.000 unidades de lactase não vai ser suficiente se você for tomar 3 bolas de sorvete, que muita gente faz, né? Muitas vezes é necessário você... Não menos do que 3 bolinhas de sorvete. 2 pelo menos, né? Então, muitas vezes é necessário 2 comprimidos e não 1. Né? Já, por exemplo, o pingado, bem pouquinho. É pouquinho. Geralmente, um comprimidinho já é suficiente e vai evitar que você tenha sintomas. Você acredita que as pessoas acabam falhando justamente nessa questão da dosagem? Que eu acho que é importante a gente explicar, porque aí você fala, não, já passei no especialista, estou tratada, é só tomar o remedinho ali, mas aí a pessoa perde o bom senso. É dessas dicas que você está passando mesmo. Que horas que eu tenho que tomar? Será que eu exagero aqui? Ou o que cada alimento tem de quantidade de lactose? A gente não tem muita ideia. Como que eu vou calcular isso? Como que eu vou calcular? Que então... horas que eu vou tomar? Vai sentar na mesa, se serviu, tá lá no casamento, se serviu aquele prato com queijos, não é? Um pouquinho de água, o seu comprimidinho junto com a primeira bocada do queijinho. Outra coisa muito interessante para falar para o pessoal de casa, existe queijos que não têm lactose. Então, tem isso agora. Os mais maturados, que passam por um processo de maturação, que geralmente inclui bactérias, essas bactérias, elas digerem o açúcar. Elas usam o açúcar como alimento. Então, é só a pessoa procurar escolher esse tipo de queijo. Exemplos. Diga. Pecorino. O queijo feta e os queijos mais maturados. Só que problema, os mais maturados geralmente são mais gordurosos. Aí quem está de dieta já complica um pouco, né? Mas hoje as pessoas pensam em tudo, né? Tem queijos mais específicos para quem está fazendo dieta. Então dá para procurar, é só fazer uma boa pesquisa e ver a procedência também, que não adianta você ir comprando assim à torta e direito sem saber de onde veio, né? É verdade. E mesmo se for já um produto mais industrializado, muitas vezes está escrito no rótulo isento de lactose.
lactose, ou isento de glúten, né? Então dá para a pessoa conseguir selecionar. Não, e hoje é lei, precisa vir no rótulo. A gente já fez essa pauta aqui no Revista há muito tempo, quando já teve essa mudança na lei, e aí os fabricantes até tiveram um tempo hábil para poder fazer essa mudança, de colocar mesmo, não contém glúten, então, porque é muito sério, a gente vê um número de pessoas muito alto hoje, né, tendo intolerância ou alergia alimentar, então eu acho importante você prestar atenção em tudo que você for comprar e não ter problema nenhum, que é isso que a gente fala. Pra gente encerrar, você tem alguma recomendação final? Porque é o que a gente fala, assim, tem muito susto, muito desespero, tá todo mundo, não posso mais comer aquilo, deixa pra lá. Muito que as pessoas falam, acabam não tendo a informação correta para aplicar no dia a dia. Então, você tem alguma informação correta, alguma dica bacana para a gente passar para essas pessoas que estão passando por esse processo ou de alergia ou intolerância? Perfeito. Reforçando, gente, na suspeita, procure ajuda, né? Procure o auxílio médico para conseguir diagnosticar de forma adequada. E aquilo que eu falei, em relação às intolerâncias, muitas vezes você não vai precisar ficar sem comer o seu queijinho. É que vai modular a quantidade, né? Só isso. Então, com orientação médica, orientação do nutricionista, isso consegue se fazer. Em relação às alergias, se existe uma suspeita de alergia, mais ainda a recomendação de uma avaliação, porque aí sim é necessária a exclusão total do alimento. Claro, com então, certeza. Na suspeita da doença celíaca, por exemplo, tem uma suspeita de que eu tenho doença celíaca, não exclua o alimento, né? Não exclua o trigo, a cevada, a aveia, o centeio. Busque auxílio médico, porque só vai ser possível fazer o diagnóstico tendo a presença do alimento, tendo o estímulo. E feito o diagnóstico, aí sim vai fazer a exclusão total. E o que não é fácil, né? Claro, é um processo de adaptação, a gente sabe disso, mas com quem entende a gente pode fazer isso tranquilamente. Agradecer muito a sua participação, foi interessante, fiquei que eu tinha muitas outras perguntas. É muita coisa, mas vamos devagar. É muita coisa, mas eu sei que o pessoal de casa entendeu uma boa parte, né? E depois você consulta um especialista para entender o restante, que é muita coisa mesmo. Doutora Andréia Guarnieri, nutróloga, muito obrigada. Muito obrigada, Marisa. Me dá um beijo. Obrigada Tchau, demais, gente. viu? Eu achei muito interessante, gente, porque assim, eu fiquei boba com a questão dos alimentos naturais, que você vai lá e fala, não, mas não imagina nunca que um brócolis vai fazer mal. E faz, você acredita?